Companheiros, boa tarde. Que a paz de Jesus possa estar conosco, hoje, agora e sempre. Vamos pedir para o Espírito nos auxilie, para que possamos juntos aprendermos um pouquinho mais a respeito do ensinamento de Jesus para a nossa felicidade, né? Para a nossa própria felicidade, acelerar esse processo. A lição de hoje é para nós viemos discorrer a respeito do ódio. Poderia ser o amor, né? O amor abrange tudo, mas na realidade o ódio é um amor doente. Nós precisamos recuperar essa doença. E nós temos uma facilidade muito grande para o ódio. Todos nós que estamos encarnados nesse planeta de expiações e provas, nós temos. Nós negamos. Não odeio ninguém, mas na realidade nós temos as nossas restrições, sim, né? Isso é normal do nosso estado evolutivo. Só que esse normal já está passando da hora de nós modificarmos essa verdade que foi muito útil no passado. Quando nós estávamos lá no período da caverna, nós precisávamos desses instintos para nossa defesa, para a conservação da nossa vida. Nós tínhamos riscos de vida com os animais, com os vizinhos. Então, nós precisávamos utilizar esses mecanismos para a nossa defesa. Mas após a chegada de Jesus, ele trouxe uma outra verdade, que antes dele imperava: amai os vossos inimigos de odiar, amai os vossos amigos de odiar e os vossos inimigos. Aí ele fala: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, na realidade, nós viemos de uma fase em que o nosso instinto falava mais alto. Né? A situação de perigo, nós tínhamos que tomar uma decisão rápida ali, ou fugir ou lutar. Isso desenvolveu essa sensação na gente, ódio dos adversários que queriam nos matar. Então a gente tinha que nos defender mesmo. Era esse instinto. Depois desse instinto, com a evolução, nós entramos numa fase de sensações. E essa fase de sensações, depois, posteriormente, deu lugar à razão e ao sentimento. Hoje nós continuamos, às vezes, com esse instinto do passado, de desenvolver o ódio, desenvolver a vingança, porque nós ainda estamos com esses valores antigos, que é o homem velho que insiste em retornar à vida. Antes de Jesus, a vingança, essa sensação negativa, era tida como um valor considerável que nós precisávamos. Hoje não precisamos mais. Hoje nós temos instituições, temos órgãos que nos atendem nas nossas necessidades. Mas nós continuamos ainda nessa toada do homem velho. Então, o ódio. Vocês têm ódio, professora? Tem ou não? Acho que não. Acho que não. Todos nós achamos que não. Mas a gente tem. Pelo fato de nós estarmos nesse mundo ainda de expiações e provas, todos nós temos. Até tem pessoas que nos garantem que nós temos aqui, pelo nível evolutivo nosso, pela fase que nós estamos vivendo, nós ainda somos como se fôssemos viciados no ópio. O ópio é uma substância que vicia. E que falam ópio? É porque esse ópio ele vai trazer as iniciais das nossas necessidades do mundo que nós estamos encarnando. O primeiro O é do ódio. O que nós entendemos como ódio? Não é querer matar a pessoa, é querer desconsiderá-la,
fazer com que ela não exista, desfazer dela, fingir carinho, hipocrisia com relação à pessoa, né? Reservas contra as pessoas. E nós não conseguimos quebrar essa barreira para nos aproximar do nosso irmão. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos de Deus. Nós vamos caminhar, e muito ainda juntos. Mas nós temos ainda essa dificuldade. Fulano de tal me tratou mal ali. Então agora eu já não quero mais relacionamento com ele. Fulano de tal fez isso comigo. Não sei quem falou não sei o que de mim. Essas coisas que nós valorizamos, ainda estamos muito fora da realidade que o Espiritismo vem nos trazer. Que é exatamente a encarnação, é para isso mesmo. É para a gente ir amoldando, para a gente ir acertando, para a gente ir conquistando esse espaço nosso. Então o ódio, infelizmente, ainda é uma presença marcante na vida nossa. Nós precisamos desenvolver isso e nos conscientizar disso e parar com isso de querer afastar as pessoas. Não é? Afastar as pessoas não é um ato cristão. Então esse ódio ainda nós somos vítimas dele. E com que facilidade nós odiamos. Acredita que tem pessoas que vão num campo de futebol e vai odiar o adversário porque ele nunca viu? Matam. Cruzeirense mata atleticano, atleticano mata cruzeirense. Olha o ponto que nós chegamos. Esse ódio é perigosíssimo. Tem dias que tem jogo de futebol clássico, o pai tem medo de pôr a camisa do time no filho dele. Olha o que nós chegamos, o que nós estamos. Sem falar em outros níveis, política e outras coisas mais. Então nós estamos ainda muito sujeitos a isso. Muito sujeitos a isso. Todos nós estamos nesse ópio. E o P é do quê? Paixão. Nós nos apaixonamos pelas pessoas, pelas coisas, pelas ideias. E exageramos em tudo. É fruto do nosso desenvolvimento. É fruto do nível em que nós nos encontramos. Então, na realidade, nós não temos ainda a evolução suficiente para crítica, para verificar bem as coisas. Nós lemos alguma coisa e aceitamos aquilo piamente. Nós ainda não desenvolvemos ainda a nossa liberdade de pensar, de agir, de concluir por nós mesmos. Nós compramos ideias que nos são vendidas. Essa é a paixão, que também inclui futebol. Olha normalmente futebol aí. Também inclui. Ou não? Inclui? Como inclui isso? Né? Então esse ópio, nós estamos todos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos. E nós temos que nos conscientizar disso, porque se nós achamos que nós não odiamos ninguém, nós nunca vamos resolver nosso problema. A gente tem que entender. Eu tenho restrição com alguém? Tenho. Então, isso aí você tem que trabalhar. Eu estou desfazendo de alguém? Estou. Então, eu estou fingindo que a pessoa não existe? É uma maneira de ódio. É uma maneira que você está atacando. Você está criando reservas contra as pessoas. E a paixão da mesma forma. Nós exageramos. Né? Paixão com as pessoas, paixão com as ideias. Nós esperamos coisas dos outros que nós não temos o direito de esperar. Note bem, fulano me decepcionou. Não decepcionou você. Você que se errou em criar expectativas com fulano. Você que errou. Você não conhece a pessoa.
o que você acha que conhece, mas nem a nós mesmos não nos conhecemos. Quanto mais você conhecer uma outra pessoa. Olha a dificuldade. Então a gente tem que dosar isso para evitar esse ódio que tanto malefício traz. O outro I do ópio. O ópio, todos nós que estamos aqui encarnados temos um pouco mais ou um pouco menos, mas todos temos. Esse I da inveja. Ninguém admite que é invejoso. Admitir não, mas todos nós somos. E precisamos trabalhar isso. Nós temos que ter consciência disso. Quando você admira, busca ou inveja uma pessoa, isso é um sentimento negativo, que está te prejudicando. Então, se você não tiver consciência disso, e toda vez que vier esse sentimento pequeno, você aprender a afastar, ou não conseguir afastar, você está se prejudicando. E a pessoa invejada está continuando a viver. Você que está, né? É o que eles dizem. Todo mundo pode ganhar na loto, ficar rico, mas o nosso vizinho não. Não é o nosso conhecido, não. Nós temos isso. E não adianta querer mascarar. Não adianta querer. Isso é característica do nosso nível evolutivo. Característica do nosso nível evolutivo. Então a gente tem que aprender a aceitar, equacionar isso para, extirpar da nossa vida. Mas enquanto nós estivermos mascarando a situação, eu não tenho inveja, eu não odeio, eu não tenho paixão, nós estamos mascarando. Aí não vai resolver nunca. Porque você não sabe, não é? Você não sabe, nós não sabemos. Enquanto você mascarar isso, nós estamos falando no ópio, que é característica dessa geração, desse nível evolutivo que a Terra se encontra, planeta de expiações e provas. Todos nós estamos sujeitos a isso. Nós estendemos isso até para erro comum. Nós temos dificuldade de admitir erros, dificuldade, não sei porquê. Como se nós fôssemos perfeitos. Nós não somos. Tudo que nós fazemos é passível de perfeição, de melhoramento. E nós temos dificuldade de admitir o erro. Dificuldade muito grande. Qual que é o problema de errar? Erro é um grande professor. Erro nos ensina que aquele caminho não dá certo. Aquele caminho não, mas você vai por outro. Um grande professor. No entanto, nós admitimos. Eu errei. E quando admite, terceiriza. Eu errei. Mas por causa da professora aqui que me ensinou errado. Eu errei porque minha esposa, eu errei porque o marido, eu errei porque o namorado, eu errei porque o vizinho, eu errei. Nunca você admite seu erro. E quando você estiver assim, não tem solução. Tem solução? Não tem. Porque você não equacionou. Você fala, não, eu errei. A partir desse momento você começa a aprender. Quando você admite que você errou, você vai por que você errou, onde que você errou, em que situação que você errou, e você vai procurar corrigir aquilo. Mas enquanto você não admite o erro, não há processo de educação. Você não admitiu nada, você não precisa de nada. Como é que você vai educar? Passar por um processo de educação, né? Esse último O, nós passamos pelo ódio, paixão, inveja, e o último é o orgulho. Ah, o orgulho. Quem não tem orgulho? Todos nós temos.
exagerado. Então, muitos processos de ódio que nós passamos por orgulho, vaidade. Né? O vizinho faz lá uma festa de aniversário e não te convida. Não te convidou porque ele achou que aquilo não era festa para você, que era só de criança, e você já se sente ofendido por isso. Vaidade. Aí você já fica com raiva dele. Já quer uma vingança. Já quer outro sentimento negativo. Muitas vezes o orgulho faz com que nós venhamos cortar relações com as pessoas. Orgulho. E muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, nós estamos errados. Às vezes nós demos motivo para aquilo. Às vezes nós não entendemos o que foi ventilado. Nós é que por excesso de orgulho aguçamos a nossa sensibilidade e nos sentimos ofendidos e feridos. Que garantia eu tenho do que eu estou falando aqui, as pessoas estão entendendo? Cada um tem um nível de compreensão. Uns entendem tudo, outros entendem metade, outros não entendem nada. É normal. Por quê? Cada um de nós é diferente. Nós temos um crescimento e uma experiência que vem de várias encarnações. O que é uma encarnação? Você parou aqui, na outra encarnação sobe mais um pouquinho, parou aqui, na outra mais um pouquinho, parou aqui, você vai assim, ó, aos poucos. Você não sabe qual é o seu nível. Então nós não podemos nunca garantir que a pessoa esteja entendendo aquilo que você está falando. Não tem garantia, né, professora? Não tem garantia. Como é que você vai garantir? Não tem jeito de garantir. Né? Quantas vezes fala assim, ô fulano, você está com raiva de ciclano por quê? Ah, porque ele falou isso. Aí você vai no ciclano e fala, você falou isso? Eu não. Acontece muito isso. O outro entendeu errado. Não foi aquilo que ele quis falar. Né? Então, essa sensibilidade aguçada, essa vaidade nossa, é função do nosso orgulho. E nós somos. Não dá para negar. Esse ópio está presente na vida de todos nós. Em maior grau, em menor grau, em maior nível, menor nível, mas todos nós temos. E nós temos que trabalhar isso. Nós temos que trabalhar isso e equacionar esse problema para que a gente possa resolver. Isso funciona exatamente como funciona um problema escolar. Quando o professor se dá um problema qualquer, você tem que fazer uma equação para você resolver aquilo. E se você não fizer a equação, você não vai achar a solução. Então, se enquanto nós não admitirmos essas mazelas, não vai resolver nunca. Nós vamos perder a nossa encarnação, mais uma. Quantas nós já perdemos? Mais uma. E nós que estamos tendo a oportunidade de conhecer o Espiritismo, de conhecer a reencarnação, de conhecer as leis naturais, estamos tendo uma oportunidade muito grande de modificar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Oportunidade muito grande disso. Porque alimentar uma dessas 4 mazelas, ódio é contagioso. Ódio é contagioso. E quando alimenta esse sentimento contra uma pessoa, essa pessoa incorpora dentro de você.
Você almoça, vê ele no prato que você está comendo. Você vê ele na televisão que você está assistindo. Você vê ele no livro que você está lendo. É o dia inteiro ele está presente. Por quê? Porque esse sentimento que algemou a ele. Vocês viram aí quando os policiais prendem dois? Foi algema em um e no outro também? Para evitar a fuga? O ódio faz isso. Olha só! E você quer evitar a pessoa. Não evita. Aí que você aproxima. E aproxima para muitas encarnações. Enquanto você não transformar aquilo no amor, o amor é uma bomba atômica, no bom sentido. Pá! Destrói tudo. O amor acaba com essas mazelas todas. Mas enquanto você não chegar no amor, você vai sofrer as consequências disso. Você vai sofrer. E esse sentimento de ódio, ele é contagioso. Porque a pessoa que aproxima de você, você está lançando dados negativos. Para o seu filho, para a sua esposa, para a sua família, para o seu chefe, para onde você trabalha. Está lançando dados venenosos, contagiosos. Isso enquanto não encontrar o amor põe fim. Mas só o amor que põe fim. Nada mais põe. Tem uma história que contam que uma pessoa foi dispensada de uma oficina mecânica. E ele ficou muito revoltado, mandou uma carta para o chefe dele, muito desaforada, xingando, falando do passado do chefe, do que ele sabia, do que ele não sabia. O chefe ficou super nervoso, desequilibrou com aquilo. Aí veio lá o subencarregado fazer uma pergunta para o chefe. Ele subjugou o subencarregado da oficina, que também, por sua vez, chegou em casa, subjugou a mulher, subjugou os filhos e tal. Isso foi se alastrando, até chegar num atendente de farmácia, que foi descarregar em cima da mãe, mas a mãe tinha o amor. Ela falou, ô meu filho, ele foi descarregar, ô meu filho, não é assim, eu te compreendo sua situação, mas não é assim que resolve as coisas, vamos rezar aqui, vamos... Aí com aquela atitude, ele chorou. A história é bem longa, eu estou resumindo bastante. Ele chorou ali, pediu perdão para a mãe. Quer dizer, o amor pôs fim. E nossa situação aqui na Terra é essa. Enquanto você não perceber a importância do amor, essa bomba atômica que resolve tudo, não no sentido de destruir, no sentido de construir, ela paralisa tudo. Quando você recebe um lixo de alguém, lixo é agressão, é desfeita, maus tratos, essas coisas todas que nós não gostamos. É um lixo que você está recebendo. Então, quando você recebe esse lixo, ou você fica com ele para você, ou você devolve para a pessoa, ou você passa para outro esse lixo. E não é esse o objetivo. É você botar o lixo onde? No caminhão que vem recolher esse lixo. E qual que é o caminhão que vem recolher esse lixo? Perdão. É você entender, gente, não existe o acaso. Não existe o acaso. O Espiritismo é muito claro com isso. Nada nos ocorre sem que haja um motivo e uma causa. Nada. Diz uma outra história interessante, é do islamismo essa história. Que um guru foi procurado por um discípulo, queria saber como é que era a vida. Ele falou, sobe nessa árvore aqui, uma árvore frondosa, fica quieto aí em cima observando. Não se meta em nada que você vê. Fica quietinho lá em cima. Ele foi. Aí apareceu uma pessoa para usufruir da sombra da árvore.
dormiu ali, ele está observando. Aí a pessoa saiu e deixou uma carteira cheia de dinheiro. Esqueceu a carteira, cheia de dinheiro, perto da árvore. O guru falou para ele não se meter em nada, não fazer nada, ele obedeceu, ficou quieto lá observando a carteira. Logo em seguida veio uma outra pessoa, também utilizando da sombra da árvore, encontrou a carteira e levou a carteira, cheia de dinheiro. Ele continuou observando, e o guru não mandou ele descer ainda, continuou observando ali. Nisso, vem um terceiro e vem se aproximar da árvore frondosa ali. Nisso volta o que perdeu a carteira e procura pela carteira com esse terceiro. Bate nele, violenta, machuca, porque ele falou que não tinha carteira. Ele falou, mas eu deixei a carteira aqui, eu perdi aqui. Aí foi embora. Ele desceu da árvore e procura o guru, saber os motivos daquilo. Aí o guru fala com ele, olha, o que perdeu a carteira, ele subornou um juiz para que desse uma sentença errada para ele e ele enganou a pessoa que perdeu a carteira. Ele enganou através dessa sentença errada e ganhou uma bolada. Esse que perdeu a carteira. O que achou a carteira foi aquele que havia perdido a ação, indevidamente perdeu essa fortuna. Ele encontrou. E o terceiro que apanhou é o juiz, que deu essa sentença errada. Então aí ele mostrou a ação das encarnações. Que nada vai acontecer por acaso. Perdeu a carteira por quê? Porque em encarnações passadas ele fez coisas indevidas e que levaram ele a devolver o que ele perdeu. E o outro que perdeu, indevidamente, achou nessa encarnação. Então, na realidade, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Nada é diferente. E o ódio não vai nos levar a lugar nenhum, a não ser essa ligação forte que nós vamos ter com a pessoa a quem nós estamos odiando, né? Nos algema e continua da encarnação passada. No livro Mundo Maior também tem uma história interessante, do Pedro e Camilo. Pedro trabalhava no comércio de Camilo, e Camilo dispensa Pedro. Pedro, raivosamente, mata Camilo. E 20 anos depois, Camilo ainda está buscando Pedro para ele suicidar, para ele desencarnar, para que ele pudesse prejudicá-lo e persegui-lo no mundo espiritual com mais facilidade. Isso está no Mundo Maior, da obra de André Luiz. E depois de 20 anos, uma equipe procura acalmar os ânimos que o Pedro já está prestes a suicidar no hospital já. E a equipe percebe que isso vai prejudicar mais a todo mundo. Esse ódio crescente de Camilo não vai levar a lugar nenhum. E Pedro já tinha arrependido disso. E já estava procurando modificar sua vida, estava procurando já tomar o caminho. Que todos nós erramos. Todos nós erramos. Nós fizemos parte da cruzada. Nós fizemos parte de muita coisa do passado. Nós não sabemos nem quem nós somos, o que nós fizemos. Então, o fato de Pedro ter matado, de repente, não significa muito para nós, não. O que nós já fizemos nessas vidas passadas aí, a gente não sabe.
Então, essa equipe veio e conseguiu contornar a situação. Mas 20 anos depois, a ligação entre eles era terrível. Terrível. Então, a gente percebe que esse ódio é um amor que adoeceu. E quando adoece, nós temos que procurar o médico, tomar os remédios. E quem é o nosso médico? Jesus. Jesus veio nos trazer a maneira de nós sermos felizes. O Livro dos Espíritos é muito claro com relação a isso. As leis naturais são a única forma de nós buscarmos a felicidade. Não tem outra. Não tem outra. Enquanto nós estivermos alimentando sentimentos negativos com relação ao nosso próximo, nós estamos trazendo consequências graves para nós. Qual a consequência que nós temos de estar odiando? Qual a consequência? Quem pode me ajudar numa consequência só? Professora, fala aí. Fala. Vai voltar. Coleguinha do próximo. Coleguinha, e se fosse coleguinha, estava bom. Bem próximo do próximo. Na realidade, ele não vai evoluir, né? Mas, coitadinho. o primeiro prejudicado é quem? Quem está odiando. Por quê? Por quê? A gente fica sentido, magoado, sofrendo, não vai para frente, não desenvolve, e fica preso. Muito bem, menina, é isso mesmo, é isso mesmo. Porque você, em vez de pegar a sua capacidade, o seu potencial e dirigir para o crescimento, você fica preso ali. Fica vendo a pessoa de manhã, de tarde, à noite. E é verdade. Não consegue. Não consegue. Quer prejudicar de todo jeito. E nós sabemos que o Espiritismo nos mostra que nós somos uma fonte de energia, não é isso? Uma fonte de energia. A gente atrai tudo que a gente emana. Olha só. Ô menino, eu faço eu preparo o negócio 3 horas, 4 horas, ela vem aqui, Ela vai. rouba a sua Rouba tudo. Mas a realidade está certa. Nós somos uma fonte de energia. Nós não temos ainda consciência disso. Mas nós somos uma fonte de energia. E quando você manda energia, quando você pensa alguma coisa, você está energizando. Você está mandando. Só que aquilo volta a você. Olha, a fonte faz isso, ó, sai de você, circula, faz em todo o círculo e volta. Volta às vezes potencializada. Se você pensar mal de uma pessoa, isso pode até passar pela pessoa, pode até prejudicar a pessoa, mas vai voltar a você. Ação e reação. Isso mesmo, isso mesmo. Olha, eu não vou mais preparar isso tudo aqui não. Vem agora, vem de qualquer jeito, viu? Porque eles atrapalham tudo aí. Tá certo, brincadeira. Mas na realidade é isso, nós somos essa fonte de energia. Ela volta na gente. E quando volta na gente, vai afetar a gente. Então você, para desenvolver um veneno para outra pessoa, o primeiro a sentir esse veneno é você. O primeiro a sentir esse veneno. Por quê, gente? Porque o pensamento nosso, para desenvolver essa maldade, vai atrair o quê? Espíritos que estão na mesma frequência. Estão na mesma frequência. E vão falar assim, faz mesmo, e dão mais ideias ainda,
e desenvolve mais ainda para você fazer. E você vai na onda e solta dados negativos que vão te atingir, que vão voltar. Então, quando você alimenta pensamentos negativos, você é o primeiro a ser atingido. Você perde a sua capacidade de raciocínio. Você perde a sua capacidade de concentrar no seu crescimento, na solução dos seus problemas. Isso agora foi reduzido a bem menor do que você é. A uma quantidade mental bem abaixo do que você é. Note bem o prejuízo. Você perde a capacidade que você tem. A capacidade que você tem é diminuída, porque você está utilizando parte disso para afetar terceiros. Está diminuindo. Você perdeu a sua capacidade. Você perdeu. Então, é o primeiro ponto negativo que tem. O segundo ponto negativo, isso vai trazer consequências físicas. Desequilibrar seu organismo, funcionamento do seu corpo, do seu organismo. Então você vai trazer uma série de consequências. É fígado, é estômago, começam a trabalhar de maneira desequilibrada. Traz doenças para a gente. Isso não é o espiritismo. Isso é ciência falando. Que a tristeza, a depressão leva até o câncer. Leva até o câncer. E nós, quando entramos nessa fase, nós estamos deprimidos e tristes, desequilibrados. E esse desequilíbrio afeta o nosso cérebro. E o nosso cérebro comanda tudo. O nosso corpo. Se ele está desequilibrado, como é que ele vai equilibrar o funcionamento dos outros órgãos? Deu para perceber isso? Terceiro e mais importante. O que é o terceiro e mais importante? Você quer saber de uma? É o quê? Vamos deixar de evoluir? Ficar junto. Ficar junto? É, ó. Terceiro é isso, é o pior que tem. E nós achamos que vamos ficar livres. Não vamos. Quem nos liberta? O perdão, o amor. Quando nós recebemos o lixo e perdoamos, nós estamos carregando no caminhão esse lixo. Não estamos devolvendo para ninguém. Esse problema está definitivamente resolvido. Perdão e o amor. Nada mais resolve. Quantas pessoas, às vezes nós mesmos, estamos vindo já 10 encarnações, uma nós matamos, a outra nos matam. Aí nós matamos a outra, aí nos matam uma vez. Nós matamos, nos matam. Não saímos disso. Por quê? Tem que pôr um fim. O que põe fim? Perdão. 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 Antigamente, ser coragem era aquilo que enfrentava e matava e fazia e acontecia. Hoje não. Ter coragem é perdoar. Ter coragem hoje é perdoar. Perdoar. E nós temos dificuldade ou facilidade para o perdão? Dificuldade ainda porque nós não temos muita noção do que é. Imagina você com aquela pessoa com a qual você tem problema, você saber que você vai continuar com ela por outras experiências no mundo espiritual. Difícil isso. É difícil, não é? É muito difícil. Às vezes o espírito, quando vai reencarnar,
Ele procura saber quem é o pai dele, quem é a mãe dele. Às vezes ele vem, mostra uma mãe. A mãe vai ser a dona fulana. Ele falou, quem? Aquela santa mulher? Nossa, eu vou correndo. Estou super feliz de saber quem é a mãe. Aí, passado um tempo, ele perguntou, eu não perguntei do meu pai. E que meu pai? Não vou nem morto. Não encarno nem morto. Conhece, sabe quem é. Aí ele não vem como filho, porque é respeito. O livre-arbítrio é respeito. É respeito. Você faz as suas escolhas. Ele não vem. Mas aí você aparece como genro naquela família. Por isso que ninguém gosta de sogra. Não é a sogra falar, não quis, agora vê que é um genro, está queimando etapa. E é mesmo. É mesmo. Como o ódio, quando a pessoa tem muito ódio um do outro, eles não deixam vir com marido e mulher, não. Porque o ódio às vezes é tão grande, só de aproximar já dá choque. Então é muito difícil, quando o ódio é realmente real, vir com marido e mulher não, mas como filho, como genro, como nora, isso vem. Atenua um pouco. Ainda bem que não é marido e mulher, né? Já não é fácil, imagina se fosse autorizado. Então, na realidade, o amor é tudo. Deus é amor, eu dizia João. Deus é amor. Tudo no universo revela o amor de Deus. Tudo no universo. E a Terra agora está sendo promovida a um outro nível. E aquilo que está no Sermão da Montanha, no item terceiro, diz o seguinte, que os mansos possuirão a terra. Olha que interessante. Hoje nós já temos aí informações dos espíritos que já tem um planeta Quiron, mas do outro sistema, mas sob o comando de Jesus também. Esse Quiron é um planeta muito maior que a Terra, mas as mesmas características da Terra. Mar, água, terra, a mesma coisa. Estão na fase da caverna. Então, quem não conseguir a autorização de reencarnar no planeta Terra, na nova Terra, vai ser degradado para Quiron. Não é punição, não é castigo, nada disso. É que lá eles vão ser cientistas, professores, vão ser coisas, vão inventar roda, vão ser coisas assim, marcantes naquele planeta para ajudar a evolução. E os que ficarem aqui vão conhecer um outro tipo de planeta, de situação, né? Hoje nós passamos por uma fase muito difícil, mas nós estamos numa fase final. Estamos numa fase final, e segundo Chico Xavier, a partir de 2019, quem desencarnou já vai ou continuar ou já vai ir para lá. Já está sendo feita a seleção, né? Esse Quiron. E é interessante isso, porque nós temos aí a perda do paraíso, de Adão e Eva, né? Que perderam o paraíso. Na realidade, eles vieram de Capela ou de Sírio, dois planetas muito ligados à Terra. Eles foram degradados de lá e vieram para cá. São os luminares, Newton, esse pessoal todo da física aí, ciência e tal, são espíritos que vieram de lá e que já tinham conhecimento. Eles estudaram isso e vieram com conhecimento. Então essa perda do paraíso que Adão e Eva contam, é contado, na realidade é o que eles tinham no planeta e que eles vieram para cá. Imagina nós saímos aqui da Terra, olha, nós temos televisão, ó. Palestrante Paulo Santos, que palestrante. Nós temos hoje celular.
Gente, eu sou do tempo em que tinha telefone preto na parede, você fazia manivela para chamar o telefonista. Você para falar com São Paulo, você ficava de meio-dia até 10 da noite. Ah, não tem linha, tá difícil a linha, não chegou ainda. Ih, é uma confusão. Hoje você fala na China, na hora, vendo a pessoa. Imagina você perder isso. Imagina o que é. Você usa tambor agora para comunicar. Perder a máquina de lavar, já pensou? Pois é. Pois é. Não, a gente tem muito conforto, nós não damos nem fé. Gente, quando você chega em casa hoje, quando você chegar em casa hoje, você rodar a torneira assim, ó, que sair água, você não sabe o sacrifício que foi para chegar nesse ponto. De sair água da torneira, buscar no rio, com balde, com lá tá na cabeça, né? Ela falou, máquina de lavar roupa, de secar a roupa. Perder isso, perder o Facebook. Já pensou? Botar já a lenha, Perder. Vai falar da vida alheia. Como é que vai ser isso? É um paraíso. Energia elétrica. É coisa recente. Tudo isso que eu estou falando é coisa recente. Avião. Não é quem tem carro aí, câmbio automático. Que é isso? Quanta coisa que nós temos. Quanta coisa que nós temos. E nós não damos valor. Temos em casa esse conforto todo, nós não damos valor. nem sei o que mais. Né? Ferro elétrico, né? Que não passava roupa, não era com ferro a brasa? Ferro a brasa. Gente, eu tomei banho na minha infância, punha uma água na lata, morna, e você subia numa roldana essa lata e ela tinha um negócio, você abria assim e tomava. Verdade. Hoje é tudo embutido. Você nem vê, você abre a torneira, ela já sai água, sai quente. Perder isso tudo. Perder tudo. Então esse é o paraíso, né? Esse planeta Quirion já está em vigor. Então esse ódio tem que ser afastado. Esse relacionamento nosso com o próximo tem que ser melhorado e muito. Nós temos que entender que nós somos aqui dependentes um do outro. Nós precisamos um do outro. Precisamos um do outro. Nós não conseguimos viver isolados. Nós precisamos da companhia, da ajuda dos outros, precisamos ajudar os outros também. Não é? Precisamos ajudar os outros. Então Jesus veio nos trazer caminho. Ele não veio morrer na cruz para nos salvar. Não existe isso. Ele é mestre, orientador, mas ele não vem viver o seu problema e nem resolver o seu problema. Você é que tem que buscar. A nossa encarnação tem certos problemas que são nossos. São experiências, oportunidades, desafios sagrados para o nosso crescimento. Então, o ódio não resolve nada. O ódio não resolve nada. E nós, por desconhecimento, ficamos achando que ele pode solucionar. Ah, bandido bom é bandido morto. Não é. É bandido vivo. Não tem nada disso de resolver com violência. Ah, porque podia ir lá e matar não sei quem, e avançar não sei quem, e fazer uma guerra não sei onde. Não. Não é isso. Jesus veio trazer o amor, a paz, o equilíbrio. Vamos pensar nisso? Todos nós estamos sujeitos a essas mazelas que nós discorremos aqui hoje. Que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigado.